Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, independente aí do horário, né, que vocês estejam vendo esse vídeo. Vamos aí para mais um vídeo de fechamento dessa semana de 14 a 18 de novembro. E tivemos aí uma semana conturbada, né? Algumas declarações, alguns momentos, né, relativos à política nesse campo aí da transição do, do, das gestões, mas o mercado se comportou de uma forma, às vezes, agressiva ou insatisfatória para as nossas ações, mas seguimos firmes. Vou fazer aqui a análise das carteiras que eu recomendei da semana passada para essa semana e qualquer dúvida ou esclarecimentos no nosso grupo, né, de mentoria no WhatsApp, é, a gente conversa mais sobre. Temos também uma novidade, né? A partir dessa semana, nós começamos a transmissão da tela, então mudamos o projeto, o que era uma mentoria via WhatsApp. Agora chama Sala ao Vivo, é, novo o nome Novo Desafio permanece, só que é novo Desafio barra Sala ao Vivo. Então, é mais uma novidade, mais uma inovação, mais uma oportunidade para quem quer aprender, entender de mercado, com operações em conta real, sem enganação, igual vocês estão acostumados aqui, que eu sempre faço. E é uma forma também, né, da gente agregar valor ao nosso conteúdo. Então, seguimos para mais esse vídeo de fechamento e vamos ver aí como é que nós fomos, nossas ações se comportaram, né, diante do movimento de mercado. Então, pessoal, vamos para a Embraer. Então, a Embraer, como a gente pode ver aí, chegou na nossa zona de entrada no dia 16 e alcançou aí os 4,45%, os 5% quase, né? Que a gente espera de um retorno no próprio dia 16. Então, teve um lucro bacana aí, tivemos um lucro bacana. É, e aí, novamente, agora, né, no dia 18, ela retornou aqui para o nosso ponto de entrada. Então, o pessoal sabe que quando as ações permanecem no ponto, eu vou mandando no grupo, né? Vou monitorando, aliás, e aí eu falo se permanece o ponto, se pode descartar, se entra ou não. E o Embraer foi um ponto aqui que foi muito bom para a gente também. Então, a gente teve o lucro aí de 4,90%, e agora a gente está nela posicionada ainda no dia 17, e aí no dia 18 ela novamente bateu 4,43. Então, a gente teve duas operações aqui nessa empresa essa semana. Então, foram todas duas muito boas, com retorno aí acima de 4%. O Carrefour, então, vamos olhar o Carrefour aí ao longo da semana, do dia 14 ao dia 18. Então, só para a gente ajustar aqui, Carrefour. Então, Carrefour, ela foi uma ação que ela já iniciou, né, a semana dentro dos nossos pontos. Quando é assim, a gente mantém a operação e ela ainda não chegou nem no stop, nem no ganho. Então, ela teve aí um respiro, ó. Ela chegou a estar caindo quase 5%, quase 8% aqui do ponto de entrada, né? Deu 8,27, o ponto de entrada real mesmo. Ele deu aí 4,50. Então, a gente sabe que ela teve essa baixa, mas esperado, né? Para o que a gente tá imaginando para ela. Chegou aqui, ó, nessa região, um suporte bacana, igual já era imaginado, e ela retomou a atividade do preço até o nosso ponto de entrada. Então, como ela está na região do nosso ponto de entrada, né? Está um pouquinho para baixo aqui, ela permanece na nossa carteira, e aí agora, para quem está posicionado, ela está chegando no 4,8 negativo, mas a gente sabe que o stop ele é técnico sempre, né? Então, quando ele é atingido, é porque o viés, né?
mudou completamente, e hoje a gente tem aqui o stop na região aqui do 15,50 alguma coisa, permanece também na nossa carteira, então, Carrefour. Siderurgia Nacional foi outra também, que no dia 14 ela deu a entrada, né, na nossa operação, permanecemos nela. Então, com 5,11 também, ela deu uma respirada aqui, né? Então, quem entrou no dia 18 que a gente conversou, ela tá menos 5,7, mas ela tem aqui o stop no 13,56, que é o valor que a gente espera para ela. O que a gente espera, ela permanece na carteira, né? Então, a gente tem aí um canal bom para ela aqui, ó, um possível movimento de retorno, né? Vamos aguardar aí ao longo dessa semana como que ela vai se comportar. Então, Embraer, Carrefour e Siderurgia Nacional permanece. A Grupo Mateus, Grupo Mateus não deu entrada, então a gente tem aí que no dia 14 chegou muito próximo, né, da nossa região aí, o Grupo Mateus, só que não fechou acima. A gente tem uma regra muito clara a respeito dos pontos de entrada. Então, não fechou acima, então não teve entrada. Depois ela aí desabou. É disso que a gente fala, ó. O ponto certo de entrar e o ponto certo de sair. Se tivesse entrado, se fosse um ponto aqui mal colocado, eu teria aí amargado o loss. E se eu não tivesse com esse loss, que foi um stop técnico, né, que a gente sempre coloca aqui num total aí de 3,88, ela chegou a estar negativo mais de 10%. Então, essa é a total importância, né? Essa ação, o Grupo Mateus, ela tá num momento muito bom, então ela vou fazer o estudo nela de novo para manter ela na carteira por conta do que ela tá me mostrando graficamente, né? Então, eu posso ter aqui uma região gráfica aqui, ó, olhando de forma rápida, né? Então, eu posso ter aqui uma região aqui que levaria a uma tomada de decisão de um ombro, cabeça a ombro aqui. Então, vamos aguardar. Vou fazer de novo. Vou mandar os melhores pontos lá no grupo, que serão diferentes desses aqui de entrada, com certeza. Serão mais baixos, mais alinhados com a conjuntura atual, beleza? O Porto Seguro. Porto Seguro foi uma ação que essa aí não teve como, né? A gente ficou no loss aí nessa ação, nessa semana. Então, ela deu a entrada na região aí no dia 14. Peraí. Isso. No dia 14, ela deu entrada na nossa região de 22,71 e ela foi e pegou o nosso stop aí no dia 16 mesmo. Foi um dia bem agitado, né? Então, 3,13 negativo aí em Porto Seguro. HP Vida, essa foi uma ação que não. Ela foi uma ação um pouco complicada, né? Porque a gente conversou, quem me procurou sobre ela, a gente conversou mais diretamente no seguinte sentido. Ela estava numa região de lateralização, que já vinha desde a outra semana, e infelizmente ela estourou para baixo. Aí a gente sabia dessa possibilidade, mas o que a gente conversou, né, na verdade, foi isso aqui, ó. Ela deu a entrada no dia 14 e ela chegou num alvo aqui de 1,2, se eu não me engano, 3,7. Então, quando a gente conversou sobre esse 3,7, a gente concluiu, né, que era um alvo a ser protegido aqui na região do candle aqui, ó, dessa região de resistência, que era um alvo a ser protegido. Por quê? Porque a gente já tinha 3 pontos alguma coisa na mão. Então, quem a gente conversou sobre essas ações aqui, né? Porque não são todos alunos que fazem a operação swing trade. Então, o que a gente passou era que vamos proteger. Então,
Quando a gente no dia 16, no dia 14, né, protegeu essa ação, entramos 14, saímos 14, e aí depois, olha aí o que aconteceu. Então a gente até comentou, né? A gente entrou no momento certo, saiu no momento certo. Por quê? Daqui até lá embaixo, ó, desculpa, daqui até lá embaixo, ela chegou aí a 17,88 de loss. Então, foi uma ação que a gente teve essa análise aí com a ajuda dos alunos que monitoram, né? E foi boa. E Redditor, a gente teve aí um momento complicado para ela também. Ela não deu a ação, desculpa, ela não deu um ponto de entrada, então só retornando, né, desculpa, as nossas situações, né, não passou efetivamente para a entrada do nosso ponto, e aí, olha só, mais uma vez, a gente percebendo a importância da entrada no ponto certo. Então, depois que ela não entrou, né, na nossa região aqui, que habilita a compra, a bichinha, ó, caiu aí 12,51%. Então, essa também a gente não fez operação nela essa semana. E por fim, não menos importante, mesmo esquema do grupo Matheus aqui, que a gente conversou, a gente também conversou sobre essa ação a respeito dos pontos, né? Então, no dia 14, foi um dia bom para ela. Ela chegou aí a me dar aqui quase 3,32% do ponto de entrada. Então, mesmo esquema. A gente entrou, fez a proteção na região do alvo 1 aqui, né? Então a gente tem algumas regiões de alvo 1, 2, 3, tem ações que vão até o 3, aqui eu só tive 2. Então a gente pegou aqui a parcial, né, digamos assim, dos pontos. Então a gente protegeu na região do 855. Ela, no dia 16, abriu, zerou a nossa operação com 3,1 de ganho, e aí depois ela desambou, né? Desabou. Então ela foi lá, ela chegou a estar aí -4 em alguma coisa, e aí ela retornou para o nosso ponto de entrada. Então foi uma operação aqui que alguns alunos me falaram, Martúlio, está retornando, e aí, como é que a gente faz? E tal. Eu vislumbrei a possibilidade de manter a entrada, e aí a gente foi do ponto certinho, né? De 8,41 a 8,55, mais 1,74 de ganho. Então a gente teve é, essa região aqui que deu a primeira operação até no rompimento, deu 1,79, quase 4%, 3,8% aí de ganho, né? Nessa operação, nessa ação, em duas entradas ao longo dessa semana, beleza? Pessoal, é, o relatório, né, mais detalhado para os alunos será disponibilizado tão logo a gente retome as atividades aqui, após esse vídeo, e as novas ações também para a semana que vem estarão disponíveis para que a gente feche, né, para que a gente inicie aí mais uma semana de forma satisfatória e positiva, beleza? No mais, agradeço a todos, fiquem com Deus e até mais.